Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu volto aqui para um papo de professor. Mais uma vez a gente faz esse papo de formação de professores que é tão importante. Ainda mais em um momento como esse que a gente tem que se reinventar todo dia. Estou eu aqui, por exemplo, fazendo essas aulas virtuais, né, e tudo. E eu tenho aprendido bastante, tenho estudado muito e estou aqui compartilhando com vocês um pouco disso. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, já faço isso há um bom tempo, chamada de trabalho em equipe. É algo corriqueiro, né? Só que hoje eu vou trabalhar uma questão que eu gosto bastante, já trabalho há um bom tempo, que é o trabalho em equipe, ou aprendizagem entre pares, TBL, né, que é o Team Based Learning. Se fala muito hoje em dia, se trata bastante disso, e há uns 100 anos o escotismo já trabalha. Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Se gostar, deixa logo o seu joinha para não se esquecer, tá certo? Se veio alguma ideia, algum pensamento ou ficou alguma questão que você acha que não foi bem resolvida, coloque aí nos comentários. E quem não é inscrito, pessoal, não esquece de se inscrever, clica aqui no sininho para você sempre ser lembrado da nova aula aqui do canal Nilu Professores de História. Vamos deixar de papo, vamos logo para a aula. Roda a vinheta. A aprendizagem entre pares, ou team baseline, ou o trabalho em equipe, como a gente costumeiramente fala, é um tipo de metodologia já utilizada há bastante tempo. Embora na educação escolar se fale muito a partir dos trabalhos de Lahim e Chelsen, já se trabalha há muito mais tempo essa educação entre pares. Em 1907, Baden-Powell resolveu colocar em prática aquilo que ele já vinha pensando, que seria mais tarde o movimento escoteiro. Ele reúne rapazes para o primeiro acampamento da história. E nesse momento se coloca em prática esse sistema de trabalho em equipe, né, aprendizagem entre pares, onde se tem uma divisão de tarefas dentro dessa equipe. A equipe trabalha com o objetivo para resolver problemas, para resolver questões. E dentro desse trabalho, que nós chamamos no movimento escoteiro de trabalho em equipe. Então, esse trabalho em equipe, que são as patrulhas no escotismo, ou equipes de interesse, ou matilhas, né, quando eles são menores. O escotismo atende dos 6,5 até os 21 anos. E eles são divididos, aí nesse tempo, né, em ramos. Esses ramos são divididos por faixas etárias. Dos 6,5 até antes de completar os 11 anos, até os 11 anos incompletos, nós temos o ramo chamado ramo lobinho. Depois, dos 11 até antes de completar os 15 anos, com os 15 anos incompletos, nós temos aí o ramo escoteiro. Então, esse é o momento do ramo escoteiro. Dos 15 até os 18 anos, antes de completar os 18 anos, quando eles completam a idade, eles passam de ramo. Então, dos 15 aos 18, nós temos o ramo sênior. E dos 18 até os 21, temos o ramo pioneiro. Então, essas são as divisões do movimento escoteiro. Quando lobinhos, as equipes são chamadas de matilhas, que compõem-se de 6 membros, onde tem um líder e um vice-líder, chamado de primo e segundo. Depois, no ramo escoteiro, nós temos as patrulhas, com 8 membros. Nessas patrulhas, nós temos o líder e o vice-líder, chamado de monitor e submonitor. Depois nós temos o ramo sênior, e no ramo sênior nós temos aí também o monitor e o sub, e as equipes são de 6 membros. E no ramo pioneiro nós temos as equipes de interesses, eles trabalham também o desenvolvimento de projetos a partir de equipes de interesses que se tem daquele projeto, no desenvolvimento de determinado projeto. Então, no escotismo, há mais de 100 anos, nós utilizamos essa prática, né, de fazer esses trabalhos em equipe, um trabalho que tem avaliação do escotista, que está ali dando suporte, que está desenvolvendo esse tipo de metodologia. Então, no escotismo, nós temos a prática de utilizar esse sistema, e o sistema de patrulhas, como a gente chama, está lá num livro muito famoso, né, um livro que é basilar para o movimento escoteiro, que se chama Escotismo para Rapazes, que foi publicado em 1908. Ele foi publicado com fascículos, ou seja, ele ia saindo pequenos pedacinhos do livro,
E somente depois, né, a gente formou todo ele completo, chamado Escotismo para Rapazes, onde Baden-Powell publicava e os jovens pegavam esses fascículos e iam praticando esses elementos do escotismo. Hoje é um livro muito importante para o movimento escoteiro, porque ele é basilado daquilo que nós fazemos, do método escoteiro, da forma de fazer. E dentro dele está o trabalho em equipe, esse trabalho de patrulhas escoteiras. E é assim que a gente desenvolve o trabalho lá no escotismo, as nossas atividades educativas. Eles trabalham em equipe, trabalha bastante esse aspecto dentro do movimento escoteiro. Mas você, professor, como é que você pode aplicar, né, o trabalho em equipe, esse sistema de trabalho entre pares, que pode ser o trabalho em equipe ou trabalho entre pares, tá certo? Você pode ter duplas ou equipes funcionando. Tem toda uma metodologia de trabalho, não é assim, aleatoriamente, hoje eu vou fazer um trabalho em equipe, não é assim. Tem uma organização e uma forma de desenvolver, tá certo? E eu vou passar isso para vocês. Lembrando que essa metodologia de trabalho traz o quê? Engajamento. Engajamento da equipe para trabalhar conjuntamente com um objetivo. Esse engajamento e colaboração é algo fundamental para os dias de hoje em diversos campos da nossa vida. A gente precisa saber muito trabalhar em equipe, né? Tanto para desenvolver a gente que o trabalho voluntário, como o trabalho, nosso próprio trabalho, a gente precisa saber trabalhar em equipe. E essa é uma dimensão que é bastante trabalhada no movimento escoteiro, esse trabalho colaborativo. Então, fazendo o uso dessa metodologia, a gente está focando aí neste objetivo. Primeira parte do trabalho é formar as equipes. E nesse momento você precisa ter bastante cuidado. O professor é o mediador desse processo. E tem que buscar formar equipes o mais diverso possível. E quanto mais diversa a equipe, mais eles conseguem produzir resultados assim, que eles nem imaginavam no início do processo. Porque quando a gente só tem os nossos, a gente já tem mais ou menos entendimento o que cada um pode fazer, o que o outro deixa de fazer. Mas quando a gente tem equipes assim diversificadas, a gente consegue desenvolver melhor aí o processo. E é bom não ter nessa equipe pessoas com vínculos afetivos, ou seja, vínculos muito próximos, namorado, casal de namorado, irmãos, porque podem trazer para esse trabalho da equipe questões que não têm a ver ali com a relação com aquele funcionamento ali do trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, mas eu sei que é difícil. Eu, como professora, eu sei que é muito difícil a gente, às vezes, separar e organizar as equipes. Mas, ao máximo, a gente tem que agregar pessoas. A gente tem que ver aquele aluno que não conseguiu entrar em nenhuma equipe e saber por que ele não conseguiu entrar naquela equipe, né? E trazer ele para o trabalho, não excluir os nossos alunos e ter equipes o mais diversas possível e respeitando, né, esses diversos entendimentos. Por isso que você não pode simplesmente aplicar do nada um trabalho em equipe, um trabalho dessa forma. Você tem que ir trabalhando aos poucos e desenvolvendo isso aos poucos neles, até você conseguir ter o resultado que você espera. Não é do dia para a noite que a gente consegue aquele objetivo, é aos poucos que a gente vai construindo. Segunda coisa que vocês têm que pensar, antes de desenvolver o trabalho, a gente precisa desenvolver a pré-classe, ou seja, o pré-momento antes daquela aula. Ou os alunos vão fazer um estudo em casa, se você está usando aí a metodologia da sala de aula invertida, por exemplo, onde eles vão desenvolver todo um estudo antes de chegar à aula, ou então você vai desenvolver uma série de aulas que vai preparar os alunos para aquele momento do trabalho em equipe. Você não pode do nada, pá, agora vai ser isso. Não, você está desenvolvendo ali um conteúdo, um assunto, e está trabalhando com eles. Então você precisa preparar eles anteriormente para eles estarem engajados dentro daquele trabalho que eles vão desenvolver. 3. O ponto 3 é a garantia do preparo, ou seja, vocês vão verificar se eles realmente já chegaram àquele nível de poder desenvolver aquele tipo de trabalho. Você não vai colocar eles numa situação que eles ainda não têm preparação para desenvolver aquilo. Por exemplo, você vai fazer uma gincana ali com os alunos, de perguntas e respostas, mas você não trabalhou aqueles assuntos ainda. Aí como é que você vai perguntar para eles sobre isso? Não, eles têm que ter uma preparação e você tem que ter entendimento de que aqueles elementos eles já estão conhecendo um pouco, porque senão eles podem ficar muito defasados em relação àquilo que você está trabalhando e não conseguir trabalhar direito com o objetivo que você queria. O ponto 4 é você aplicar os conceitos, é você colocar para eles o desafio. Precisam ter um desafio, ser motivados a esse trabalho, ser motivados a desenvolver essas coisas com que
eles precisam trabalhar. Então você vai motivar eles a partir de um desafio, de uma questão, um problema, de um elemento que você vai colocar para a equipe para que ela resolva. O último momento é a avaliação, que se dá de diversas formas. A gente não tem que pensar na avaliação só no final. A avaliação ela é processo, gente. Está acontecendo ali no desenvolvimento das suas aulas diariamente, em cada questão que você coloca, em cada exercício que você faz. São diversas ações ali que estão sendo postas. A participação do aluno de vocês, ou a não participação, tudo você tem que estar avaliando. E essa avaliação de um trabalho em equipe, ela se dá pelo professor, ela se dá uma autoavaliação, né, do próprio aluno, e ela também se dá por pares, ou seja, os colegas avaliam a participação de todo mundo. Você pode estabelecer, por exemplo, líderes das equipes, e esses líderes vão fazer uma autoavaliação e também vão avaliar o trabalho da sua equipe, como está se desenvolvendo. Essa formação de líderes ela é muito importante. Você pode, até enquanto professor de determinada disciplina, fomentar isso. Olha, aqueles que gostam da história, por exemplo, vamos trazer para junto e vamos trazer líderes engajados de compartilhar com o outro. Certa vez eu desenvolvi isso com os alunos, trazer aqueles que gostavam bastante da história e eu pedi para eles o seguinte, que eles formassem equipes, principalmente com aqueles que tinham mais dificuldade. Quem conseguisse um melhor rendimento era o que iria sair vencedor. Então eles foram buscar aqueles que tinham dificuldade e eles acabavam ajudando, né, fazendo grupos de estudos com esses que tinham mais dificuldade. E tive um resultado muito bacana. Então vocês podem pensar aí nessas questões e a avaliação está dentro desse processo. Então minha avaliação destes alunos era o quanto eles conseguiam dialogar com o outro, o quanto eles conseguiam ajudar, para que aqueles alunos que tinham mais dificuldade, para que eles conseguissem chegar aos objetivos ali no meu componente curricular, que é a história, né? O mais importante nesse processo todo é você potencializar a aprendizagem individual, ou seja, nem todo mundo vai chegar ao mesmo objetivo. Você não pode pensar que todo mundo vai chegar ao mesmo objetivo de forma igual, certo? Você tem que valorizar a aprendizagem individual. E aquilo que aquele aluno que tinha mais dificuldade, ele conseguiu avançar um pouco. Aquilo ali você tem que valorizar. Você não vai conseguir um grande objetivo com todo mundo. Não, alguns vão se destacar, vão se destacar, você vai parabenizar, mas você tem que parabenizar cada pequeno objetivo que é conquistado. Um aluno que tem uma dificuldade, um aluno que tem uma deficiência, ele vence algum objetivo que você traçou para ele. Então, cada aluno tem um objetivo específico. Não é o geral para todo mundo, né? Você tem que ter um olhar individual para cada situação, para cada elemento que está ali na sua sala de aula. Pois é, pessoal, a sala de aula sempre tira o nosso chão, né? Às vezes a gente estuda tanto, aprende determinadas coisas, e olha aqui o momento que estamos dando aula dessa forma virtual. Inclusive, logo logo eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como eu estou desenvolvendo aqui as minhas aulas. Eu vou fazer uma explicação dessa. Eu vou fazer um vídeo de explicação assim para vocês logo logo, tá certo? Fiquem ligados, né? Fiquem assistindo os vídeos aqui do canal, que logo vocês vão ter aí dicas de como desenvolver aulas, que parece uma coisa muito complexa, mas eu tenho aqui coisa assim. Eu fui desenvolvendo aí nesses 3 meses que estamos nesse isolamento social para poder melhorar as minhas aulas, para poder trabalhar com os meus alunos mesmo à distância e também para gravar esses vídeos aqui para vocês. E lembrando que se você gostou, deixe seu joinha, escreve aí nos comentários tudo que vocês pensaram aí durante a aula. Eu pensei em determinado assunto, nesse livro, naquilo que eu já li, em determinada coisa. Coloca aí para mim o que vocês acharam, porque tudo isso é muito importante para o crescimento desse canal, que já chegou aí os seus 6.000 views, né? Então isso pra gente é muito importante, a gente está crescendo cada vez mais e isso é com o apoio de vocês. Joia? Então, muito obrigada, seguem aí, quem não é inscrito se inscreve, não deixa de se inscrever para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo aqui do canal Nilu, Professores de História.